A paz do Senhor, irmãos. Ajude o canal se inscrevendo e dando seu joinha. Lucas. O livro de Lucas dá um testemunho adicional das verdades registradas por Mateus e Marcos, e também possui um conteúdo exclusivo. O Evangelho de Lucas pode aprofundar seu entendimento dos ensinamentos de Jesus Cristo e ajudá-lo a apreciar mais plenamente seu amor e a sua compaixão por toda a humanidade, conforme manifestado durante seu ministério mortal e por meio de sua expiação infinita. Lucas era um sírio da cidade de Antioquia. Foi um médico, como consta em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Pertencente à classe social alta, conhecedor da retórica grega e da exegese judaica, e muito familiarizado com a versão grega do Antigo Testamento. Um gentil que tornou-se discípulo dos apóstolos, um mensageiro de Jesus Cristo, e mais tarde seguiu a Paulo até o seu martírio. Embora não saiba exatamente quando Lucas escreveu o Evangelho, provavelmente foi escrito na segunda metade do primeiro século. As fontes de Lucas eram pessoas que presenciaram desde o princípio. Não sabemos onde o Evangelho de Lucas foi escrito. Lucas pretendia que seu Evangelho fosse lido, principalmente por um público gentil, e ele apresentou Jesus Cristo como o Salvador, tanto dos judeus como dos gentios. Lucas escreveu esse Evangelho especificamente a Teófilo, que em grego significa amigo de Deus, ou amado por Deus. Percebemos claramente que Teófilo recebera a instrução anterior concernente à vida e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Lucas esperava fornecer instruções adicionais ao oferecer um relato sistemático da missão e do ministério do Salvador. Ele queria que aqueles que lessem seu testemunho conhecessem a certeza do Filho de Deus, sua compaixão, expiação e ressurreição. Lucas é o mais longo dos 4 evangelhos e o livro mais longo do Novo Testamento. Algumas das histórias mais conhecidas do cristianismo são exclusivas do Evangelho de Lucas. As circunstâncias do nascimento de João Batista, a história de Jesus quando era um menino de 12 anos, no templo, como está em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52. As parábolas, como a do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, versículo 30 ao 37. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. E o rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 19 e 31. A história dos 10 leprosos, Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19. E o relato do Senhor ressurreto, andando com seus discípulos na estrada de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 a 32. Outra característica exclusiva do livro de Lucas é a inclusão dos ensinamentos de João Batista, não presentes nos outros evangelhos. A ênfase nas orações de Jesus Cristo e a inclusão do chamado, treinamento e trabalho missionário dos 70, como está em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 22. Além disso, Lucas é o único escritor do Evangelho que registra que o Salvador suou sangue no Getsemane e que um anjo o fortaleceu, como está em Lucas capítulo 22, versículo 43 ao 44. Por começar e terminar no templo, o Evangelho de Lucas indica a importância do templo como o principal local em que Deus se comunica com a humanidade.
Além de escrever o Evangelho segundo Lucas, também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. A tradição diz que ele morreu como um mártir, pendurado em uma árvore na Acaia, no ano 84 depois de Cristo. João. Estudar o Evangelho de João pode ajudá-lo a vir a conhecer o Pai Celestial por meio do ministério de seu Filho, Jesus Cristo. O relato de João ensina que aqueles que vivem de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo podem receber muitas bênçãos, inclusive a vida eterna. O apóstolo João escreveu esse livro. Em todo o livro ele se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Não sabemos exatamente quando João escreveu esse livro. Estima-se que tenha sido escrito entre 60 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Os antigos escritores cristãos do segundo século depois de Cristo presumiram que João escreveu esse livro em Éfeso, na Ásia Menor, hoje Turquia. Apesar dos escritos de João ser para todas as pessoas, sua mensagem também foi dirigida a um público mais específico. O Evangelho de João é um relato escrito para os santos. É um evangelho especificamente para a igreja. João afirmou que seu propósito ao escrever esse livro era persuadir outras pessoas a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. As cenas da vida de Jesus, nele descritas, são cuidadosamente escolhidas. João foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João era pescador de profissão. Trabalhava junto com seu irmão, Tiago, e em provável sociedade com André e Pedro. João morava em Betsaida, uma povoação pesqueira a nordeste do Mar de Galileia. Tinha aproximadamente cerca de 24 anos de idade quando foi chamado por Jesus. Cerca de 92% do material contido no Evangelho de João não se encontra em nenhum outro relato dos Evangelhos. E isso se deve, provavelmente, ao fato de que o público-alvo de João seria os membros da igreja, que já tinham um entendimento sobre Jesus Cristo. Era incontestavelmente diferente do público-alvo de Mateus, Marcos e Lucas. Dos 7 milagres relatados por João, 5 não foram relatados em nenhum dos outros evangelhos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas dão muitas informações sobre o ministério de Jesus na Galileia, João registra muitos acontecimentos ocorridos na Judéia. O Evangelho de João é ricamente doutrinário, sendo alguns dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus, a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. João enfatizou a divindade de Jesus como Filho de Deus. João registrou mais de 100 referências de Jesus ao seu Pai, com mais de 20 referências somente em João, capítulo 14. Uma das maiores contribuições de João é a inclusão dos ensinamentos do Salvador a seus discípulos, horas antes de ser preso, inclusive a grande oração intercessora, oferecida na noite em que ele sofreu no Getsemane. Esta parte do relato de João, no capítulo 13 ao 17,
representa mais de 18% das páginas do livro de João, dando-nos um entendimento maior da doutrina do Salvador e do que ele espera de seus discípulos. O apóstolo João escreveu 13 epístolas e também o Apocalipse. De todos os 12 apóstolos, João, o apóstolo amado e filho de Zebedeu, tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido de morte natural em Éfeso no ano 103 d.C., quando tinha 94 anos.